Como eu me havia comentado com vocês, inicialmente a gente vai analisar essa parte do magnetismo, né, as propriedades magnéticas da matéria. E claro, aí como agente primordial aí dessa área da física, nós temos aí os ímãs. Os ímãs aí nós temos hoje em dia de 2 maneiras, né, os naturais, que aí você tem a chamada magnetita, que é um minério encontrado aí, ó, é o óxido de triferro, magnetita, tá? Então, tetraóxido de triferro, ele é encontrado na natureza aí, já foi encontrado na região da Magnésia, aliás, há várias divergências sobre o nome dele, né? Muitos aí falam que é devido à região da Magnésia, na Grécia ali, onde que é muito abundante esse minério. Outros falam que veio até de um pastor que chamava Magnésio, algo do tipo, tá? O que que é importante vocês saberem, ó? Ele é constituído por 2 polos, como eu falei, polo norte, tá aqui, e o polo sul, certo? E esses polos são inseparáveis, já vou falar sobre isso. Mas primeiramente, a gente tem uma força aí, ou de atração ou de repulsão entre esses polos. Polos opostos se atraem, então olha aqui, no primeiro caso aqui eu tenho uma atração, e polos idênticos se repelem, olha aí a repulsão. Muito parecido com a ideia da das cargas elétricas, tá? Mas lembre-se que são coisas diferentes, ok? Inseparabilidade dos polos. O que que acontece aqui, ó, pessoal? Mesmo que eu pegue o ímã aí, no caso aqui representado na forma de barra, se eu cortar em cima, não importa que eu corte ali no meio, irão surgir 2 novos ímãs, sendo que cada um deles, né, vai ter aí, os 2 polos separadamente. Então, sempre as extremidades são conservadas. Olha aqui, a extremidade desse daqui de cima, né, o norte, ele vem para cá, ó, tá vendo? E a extremidade desse daqui, ó, o sul, também vem para cá. Então, aqui você cria esses 2 novos ímãs, né, que nesse caso aqui, como eles foram cortados, você vai ter uma atração entre esses polos. E claro, se você cortar novamente, você vai ter aí, ó, ah, infinitamente aí você vai ter infinitamente não, né, vai ter vários pedaços aí, de ímã sendo formados. Por que que acontece isso, pessoal? Porque se eu pegar aqui um pedacinho do ímã, né, se eu fizer aqui um zoom, vamos supor aqui que eu amplio, eu vou olhar lá microscopicamente o comportamento das moléculas. No caso ali, se a gente pensar da magnetita, né? Você tem o tetraóxido de triferro. Como que elas se comportam, essas moléculas? É como se elas fossem aí pequenos ímãs, certo? Então é como se fossem pequenos ímãs e cada pequeno ímã aí, essas moléculas, eles têm aí essas orientações, ó. Vai ter aqui o norte, no caso ali sempre para a direita, ó. Então isso daqui é como se fossem as pequenas moléculas e o sul sempre para a esquerda aqui, ó. Por isso que mesmo cortando, ele ainda tem como fixa essa configuração, ok? Isso é interessante até se você observar, no caso dos materiais que são atraídos, metais, né, como ferro, entre outros aí, que são atraídos pelos ímãs, você tem as moléculas dessa maneira, né, como se fossem pequenos ímãs, só que elas não estão alinhadas, igual estão aqui, né, com a mesma orientação. Quando você aproxima o ímã desses materiais, elas se alinham diante do campo magnético criado pelo ímã, que é o que eu já vou falar, tá? No caso do magnetismo terrestre, onde que a gente utiliza a bússola aí, ó, para evidenciar a presença desse magnetismo aí. Como que funciona aí? Nós temos aí o interior da Terra como se fosse um grande ímã, certo? Então você tem aí o Polo Norte e o Polo Sul. Só que é o contrário do geográfico, ó. O Polo Sul magnético se encontra no Polo Norte geográfico, aproximadamente. Pessoal, isso daqui alguns mil anos ali, não sei, ninguém se sabe ao certo, mas está mudando,
tá? Esses polos estão se deslocando, mas por enquanto é assim, ok? E aí o polo sul geográfico vai corresponder ao polo norte magnético. Então inverte aí a ordem, tá? Ok. Isso vai gerar aí, ó, todo o ímã gera ao redor dele um campo magnético, certo? Como que a gente representa esse campo magnético? Bom, esse campo magnético ele vai ser sempre saindo do norte, são linhas fechadas, e entrando no sul. Então, olha a orientação aqui, ó. Nossa, ficou horrível isso. Vou tentar desenhar mais bonitinho, vai. Então, campo magnético aí, ó. Sai do norte, as linhas chamadas linhas de indução magnética, sai do norte, aqui, ó, saindo, olha a orientação, e entra aqui no sul. Nossa, tudo torto. Tem o desenho ali que vai exemplificar melhor, ó, tá? Então você tem várias linhas dessa, ó. Parece forma uma borboleta aí, sei lá. Sai do norte, entra aqui no sul, ok? Tá, então a cada linha dessa aqui, se eu pegar um certo ponto qualquer aqui, ó, pega esse ponto aqui, ó, ponto P. Então nesse ponto eu posso falar que eu tenho um vetor, que é o que ele chama aqui, ó, vetor indução magnética, tá? Como que se dá esse vetor? Bom, se eu colocasse uma bússola aqui, essa bússola ia se orientar, ok, de acordo com essa linha aqui. Então a bússola ia ficar dessa maneira, ó. O polo norte da bússola, que a bússola é como se fosse um pequeno ímã, o polo norte ia ficar assim, e o polo sul aqui, tá? Polo sul da bússola aqui. Ou seja, isso daqui está me representando como se fosse a ideia do vetor campo magnético. Ó, vetor campo magnético, que é representado o vetor, né? Então essa setinha, que é representado aí com a mesma orientação da bússola, né? Apontando aí para o norte. Então esse vetor ele é representado pela letra B, e aí a unidade, né? Ele vai colocar aqui para vocês aí na apostila de vocês. Ele coloca aqui a unidade aqui, cadê? Não dá, ele deve dar depois aí, pessoal, tá? Mas a unidade do campo magnético, né? Unidade de B ao famoso Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Nicolas Tesla, esse gênio aí da física, tá representado pela letra T maiúscula. Então qualquer ímã ele vai ter ao redor dele exatamente aí esse vetor, esse campo magnético. Opa, quer ver? Se eu pegar aqui, pegar esse ímã aqui, vai. Então, aqui, vamos pegar ele. Aqui, ao redor desse ímã aqui, você tem exatamente esse campo, essas linhas de indução magnética. Como que são elas aí, ó? Elas saem do norte, ó, faz aí sempre fechadas. Essa é uma propriedade muito importante, tá? Sempre são fechadas, saindo do norte, dá a volta e entra aqui no sul, tá? Tanto na parte superior, claro, como na parte inferior. Olha aqui, saindo do norte, então, e entrando ali no sul, tá? Então, ou seja, se você pegar um ponto aqui bem na frente do polo norte, o vetor campo magnético tá como? Saindo. Tá assim, ó. Ó o vetor aqui. Claro, se você pega um ponto aqui bem na frente do polo sul, o vetor campo magnético tá como? Entrando. Pega um ponto aqui desse lado, ó. Segue a linha da indução, então tá vindo da direita para a esquerda. Então o vetor campo magnético vai estar assim. O que é esse vetor? É na verdade como se fossem as bússolas. Se eu colocar uma bússola lá, a parte vermelha da bússola vai ficar com o mesmo sentido desse vetor. Olha aqui na parte de baixo também, né? Ó, o vetor vai estar assim, vetor campo magnético, ok? Claro que vocês têm que pensar nisso em 3 dimensões, ok? Então tá, aqui eu tenho a ilustração aí, ó, com limalhas de ferro, mostra certinho, olha que bonitinho, mostra certinho as linhas de campo magnético, e essas linhas não se cruzam, tá?
Ele está falando isso para vocês aí. E aí você tem a orientação, claro que só mostra o desenho, né, do lado esquerdo, ó, só o desenho das linhas. A orientação, claro, dada numa forma esquemática aqui, ó. Então sempre saindo do norte indo para o sul. No caso aqui, quando você tem polos idênticos, olha aí, que mostra exatamente que as linhas não se cruzam, mas também segue a orientação saindo do norte aí, indo para o sul. Então sempre você vai ter os dois polos magnéticos, tá? Apesar que há alguns anos atrás, pessoal, eles conseguiram separar, mas conseguiram separar, assim, em termos microscópicos, em termos quânticos, tá? E aí eles conseguiram com nanotubos de carbono, a física tá há um tempo já tentando fazer isso. Vai ser possível? Eu acredito que sim, ser possível separar esses polos daqui a alguns anos, e inclusive já tem uma física toda pronta para ele. Faraday já deixou uma física toda pronta para eles, tá? Uma descrição. Só não conseguiu o fenômeno em si, mas a descrição matemática já tem toda uma relação aí. E aí a gente vai ter uma nova área na física que irá se chamar magnetricidade. Da mesma maneira que a gente tem a eletricidade, né, o movimento ali das cargas elétricas, vai ser possível mais para frente a gente ter um movimento de polos magnéticos, então aí vem Vamos agora falar aí do eletromagnetismo, né, que aí, como eu falei para vocês, surge a partir de 1820 graças a esse experimento de Ørsted. E aí você tem a junção dessas duas áreas da física, que é a eletricidade e o magnetismo, ok? Então eles possuem aí propriedades em comum. Quais seriam essas propriedades? O que foi evidenciado pelo experimento de Ørsted? Como eu contei já para vocês, ele estava trabalhando ali com uma pilha na mesa dele, né? E uma lâmpada. Então você tinha ali um circuitinho para evidenciar a existência da corrente elétrica, movimento de cargas elétricas. E ao acaso ele tinha uma bússola próxima do fio, ok? O que ele percebeu aí, ó? Que quando ele ligava, quando ele fechava o circuito aqui, né? Ou seja, quando você tinha a presença de uma corrente elétrica, vamos supor aí que a corrente, deixa eu ver qual o sentido que ele está adotando aqui, que ele não fala, mas possivelmente acho que é esse o sentido aqui, ó. A corrente elétrica está fazendo isso daqui, tá? Então ele percebeu que a bússola alterava. Né? Toda vez que ele ligava a chave, a bússola mexia, a agulha da bússola, ok? Por que acontecia isso? Isso nada mais é do que uma corrente elétrica gerando um campo magnético. Então, toda vez que eu tenho um fio percorrido por uma corrente elétrica, ao redor desse fio eu tenho um campo magnético. Olha aqui, então eu vou ter as linhas de indução magnética ao redor do fio. Ó. E é exatamente o que ele está ilustrando aqui. E aqui entra a famosa regra da mão direita. Olha o desenho aqui. Então eu tenho essas linhas de indução magnética, ó. Linhas. Mesmas linhas que tem ao redor do ímã, só que agora é o fio aí, ó. Indução magnética, certo? Como que eu determino o sentido? Bom, já deu para perceber que elas são circulares e concêntricas ao fio, certo? Onde que o fio está sendo percorrido aí por uma corrente elétrica. Então, para você determinar o sentido dessas linhas, se é um sentido horário ou anti-horário, você utiliza a mão direita, ó, sempre aqui a mão direita, e aí você coloca o seu dedão, né, no sentido da corrente, olha aqui o dedão no sentido dessa corrente, e aí os dedos da mão indicam o sentido das linhas, certo? É o que ele está mostrando aí, ó. Então, aí você tem as linhas de indução magnética fazendo exatamente a volta nesse sentido, ok? Tá. Como que eu calculo o meu campo magnético num certo ponto? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P, ele está a uma certa distância do fio.
né? Como que você tem uma circunferência, então eu vou chamar essa distância de R, ok? Então, como que eu calculo a intensidade do campo magnético nesse ponto P? É dada por isso. Olha aqui, ó. A intensidade, claro, vai depender da corrente elétrica, ó, diretamente proporcional aí. E embaixo aí, ó, nada mais é do que a ideia de uma circunferência, do perímetro de uma circunferência, né? Que é 2πr, exatamente por essa ideia aí de dele formar uma circunferência fechada, ok? E aí você tem aqui esse μ0, que é uma constante aí de permeabilidade magnética, é uma grandeza aí, tá? No vácuo ele vai te dar esse valor, tá? O exercício te dá isso daqui, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, o mais importante é como que eu determino aí a direção e o sentido. O que, que muitas vezes o exercício vai te representar? Num plano, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil de vocês entenderem aí, ó. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que você tem um fio, ok? Esse fio está sendo percorrido aí por uma corrente elétrica. Então, deixa eu desenhar aqui o fio. Então, um pedaço do fio, ó, como se eu estivesse olhando bem de perto. E aí vamos assumir, opa, vamos assumir que a corrente elétrica está nesse sentido, ou seja, para cima. E, então imagina aí no caderno de vocês, aí na mesa de vocês, onde vocês estão estudando esse fio aí no plano, ok? Se você for fazer a regra da mão direita, fica estranho, né? Você faz ela aí, põe o dedão aí em cima nesse sentido, e aí você vai perceber que o campo magnético ele vai entrar aqui, ele entra aqui nessa região, certo? Ele entra e ele sai aqui, dá a volta lá, ele vai passar lá por trás do fio, olha aqui, ó, e ele sai nesse ponto aqui. Isso eu tô pegando uma linha, né? Você pode ter várias aí, você tem infinitas, na verdade, elas sempre concentram os círculos aí, então ele sai e passa na frente do fio dessa maneira. Tá, então aqui, claro, você tem eu peguei uma qualquer, como eu falei agora, você tem uma certa distância dessa circunferência, né, um certo raio, mas como que eu represento ela entrando no plano do papel? Bom, você tem que representar no vetor, que é o vetor campo magnético, né? Cada ponto dessa linha aí que você pegar em cima dela, você tem um vetor campo magnético, mas ela entrando no plano do papel, aí você representa dessa maneira. Ó, como ela está entrando aqui o vetor, então entrando é como se fosse a bunda de uma flecha. Então aqui, ó, isso daqui está me representando o campo magnético entrando no plano, ok? E aí ela dá a volta, passa lá e sai aqui. Para sair seria a frente de uma flecha, você olhando a flecha de frente. Então aqui seria o B saindo do plano. Tá exemplificado na apostila aí para vocês, ó. Se você olhar uma flecha de frente, né? Então olha como que fica aqui. Saindo tá dessa maneira. Agora se você olha uma flecha por trás, ela entrando, então você vê algo desse tipo. Por isso que é essa representação, ok? E aí, claro, a gente pode ter o campo criado por um fio circular, que seria uma espira, tá? E aí a gente vai determinar o campo magnético no interior, no meio dessa espira. Como que fica? É bem parecida a fórmula, só não entra o π. Agora, para você calcular, você vai utilizar isso daqui. μ0 vezes I dividido por 2R. Isso no centro da espira. O que é a espira? É um fio circular. Olha o fio aqui amarelo. Então é como se as linhas de campo ficassem concentradas, o campo magnético ficasse concentrado aqui no interior, né, no centro dessa espira. Mesma coisa acontece no caso se você tiver várias espiras aí formando aí o que nós chamamos de solenoide ou bobina. Um fiozinho enroladinho, né? Então aí você tem, claro, o campo magnético se concentrando aqui no interior, ó, ele sai daqui, ele vai fazer um caminho assim, ó, fica parecido com um ímã, né? E aí dependendo do sentido da corrente, no caso aqui,
você vai ter o campo magnético saindo. Como que você calcula o campo magnético aí no interior desse solenoide ou dessa bobina? Depende do número de voltas que você tem, então é o N ali, do comprimento dessa bobina, que seria o L, e aí é μ0 vezes I, ok?